O projeto Eureka também envolve alguns aspectos profissionais, ou seja, discute algumas coisas nesse sentido, de forma muito sutil, sim, mas informativa para você, nosso amigo, nossa amiga, os vestibulandos deste bom ano. Para você, vestiba, qual é a função de uma secretária? Extremamente relevante nas relações atuais. Era, é e permanecerá sendo. Falando sobre isso, aquela figura da secretária, dedilografando, máquina de escrever, aquele carro pesado, aquela máquina antiga, atendendo ao telefone, servindo cafezinho, fazendo isso ou fazendo aquilo, é uma visão, de fato, ultrapassada. Há mais para que uma secretária possa fazer hoje e há inúmeros cursos que oferecem exatamente a formação superior, o secretariado executivo, que muitas vezes exige que você tenha um aprimoramento em mais do que 2 idiomas. Então, a função é oportuna, a profissão é valiosa. E aí alguém pergunta, certo, mas e a aula de hoje? O que é? É a boa física. A função da secretária hoje envolve fenômenos físicos? Sim, sobretudo quando ela pensa em internet e pensa em uma palavrinha denominada e-mail. Bom trabalho, professor Tony. Olá, galera do Eureka. Que bom ter você conosco para mais uma aula de física. Hoje o nosso tema será composição de movimentos. Composição de movimentos é bastante comum, a gente já deve ter visto essa situação. Por exemplo, se a gente tem um barco em movimento, com uma velocidade constante, por exemplo, num rio sem correnteza, a gente vai caminhar o barco exatamente com a velocidade que o barco esteja, por exemplo, 10 km por hora. Ou, no caso do rio, a gente normalmente chama nós por hora. Já se nós tivermos uma correnteza nesse rio, essa correnteza vai influir nessa velocidade do barco. Ela pode influir para aumentar a velocidade do barco ou para reduzir a velocidade do barco. No caso que ele esteja indo contra a correnteza, nós vamos ter a velocidade do barco diminuindo a velocidade da correnteza. Então, nós estamos compondo a velocidade da correnteza com a velocidade do barco. Já se ele estiver descendo o rio, ou seja, indo em direção ao mesmo sentido da correnteza, nós vamos somar a velocidade. Então, a gente está fazendo uma composição da velocidade. Isso a gente vê também nos esportes. Por exemplo, você já ouviu falar que alguns recordes mundiais são homologados e outros não. Por quê? Por exemplo, no atletismo. Se nós tivermos um cara correndo, um atleta correndo, junto com a velocidade do vento, ou seja, o vento vai estar ajudando ele. Se passar de 2 metros por segundo, esse recorde não é homologado, porque está ajudando o atleta, ou seja, está influenciando no recorde que ele pode bater. Hoje a gente vai trabalhar com 2 lançamentos, que a gente chama de lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. O lançamento horizontal também é uma composição de 2 outros movimentos. Vamos, por exemplo, no lançamento horizontal, vamos tentar visualizar como que isso ocorre. Imaginando uma mesa, que eu tenho uma bolinha. Eu dou um impulso a essa bolinha, ou seja, aplico uma força nessa bolinha. Essa bolinha ela vai cair da mesa, não reto, igual na queda livre que a gente viu nas aulas anteriores. Ela vai descrever uma trajetória parabólica. Então, nesse momento, nós vamos ter que decompor esse movimento em 2, para a gente conseguir saber as posições e os tempos durante essa queda. Nós estudamos já esses 2 movimentos separadamente, que era o MRU, ou seja, que a velocidade era constante, e o MRUV, que a gente utilizou especificamente na queda livre, aonde o que se mantinha constante era a aceleração, no nosso caso, a aceleração da gravidade. O MRU, que a velocidade é constante, vai ser em relação ao x, ou seja, a horizontal. No caso do MRUV, nós teremos em relação a y, com a aceleração da gravidade constante. Relembrando as formulazinhas, só para a gente relembrar, para a gente depois trabalhar com ela, na horizontal, o MRU, a posição era dada por x igual a x0 mais v vezes t. Porém, como nós temos que a posição inicial a gente vai considerar 0, nós vamos ter que a formulazinha vai ficar simplesmente como x é igual a v vezes t.
Esse x é a posição atual, ou seja, ou a posição que a gente quer conhecer. O v é a velocidade que é constante, ou seja, que não muda. E o t, que pode ser em qualquer tempo durante a queda. Já na vertical, nós vamos ver que é uma queda livre. Relembrando que o MRU é aquela fórmula mais grandinha, x igual a x0 mais v0 vezes t, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Só que essa fórmula lá na queda livre, a gente já reduziu ela simplesmente ficando com h, que é relação à altura, igual a 1/2 da gravidade vezes o tempo ao quadrado, porque na queda livre nós vamos ter também a posição inicial 0 e a velocidade inicial 0. Então ficamos com h é igual a 1/2 vezes gt ao quadrado. Agora nós pegamos aquela primeira equação, que eu vou chamar a equação 1, x é igual a v vezes t. E na segunda equação eu vou substituir no lugar do h para y, porque a gente vai trabalhar com as unidades x, y. X na horizontal, y na vertical. Então, a segunda equação, y é igual a 1/2 da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Então, na equação 1, nós temos x é igual a v vezes t, que é o MRU em relação à horizontal. Então, isolando nessa equação 1, o t, nós vamos obter que o t é igual a x dividido pelo v. Vamos substituir na segunda equação, que a segunda equação é y igual a 1/2 de g vezes t ao quadrado. Então, no lugar do t, nós vamos colocar o x sobre o v. Vamos obter, então, que y é igual a 1/2 de g vezes x ao quadrado dividido por v ao quadrado. Já em relação à velocidade, também nós vamos ter uma composição. Em relação a x, nós temos a velocidade constante, que é MRU. Já em relação a y, a velocidade varia, é uma queda livre. Então, nós vamos usar v igual a g vezes t. Então, nós precisamos fazer uma composição entre essas duas velocidades. Nós vamos relembrar lá da cinemática escalar, aonde a gente vai ter, em relação a x e em relação a y, a velocidade, e nós vamos fazer uma composição, que vai ser v final, que vai ser a composição das duas velocidades, igual ao vx mais o vy. Mas como nós vamos trabalhar escalarmente, nós vamos usar v ao quadrado é igual a vx ao quadrado mais vy ao quadrado, substituindo as velocidades. Vx não muda e o vy no instante que a gente quiser saber qual é a velocidade atual de queda no lançamento horizontal. Já em relação ao tempo de queda, nós também podemos chegar a uma formulazinha para calcular o tempo que vai levar para cair, ou seja, desde o lançamento inicial até chegar no solo. Para a gente fazer isso, nós vamos usar aquela equaçãozinha, y é igual a 1/2 vezes g vezes tempo ao quadrado. Substituindo agora no lugar do y, o h, que é a altura de queda, tá, em relação a y, então substituindo no lugar do y o h, vamos usar o h maiúsculo, e agora isolando o t, nós vamos ter a formulazinha, esse t eu vou chamar tempo de queda, t é igual a raiz quadrada de 2 vezes h dividido por g. Bem, no próximo bloco nós vamos ver o segundo movimento, a segunda composição de movimento, que é o lançamento oblíquo, que a gente vê esse tipo de lançamento quando a gente vai jogar vôlei, por exemplo.